Bom dia, igreja. Tudo bem? Beleza. Olha, eu estou retornando hoje com a mensagem sobre resilientes. Para quem não estava aqui, há aproximadamente 20 dias atrás, quando eu trouxe essa mensagem pela primeira vez, eu vou repetir algumas coisas muito de forma resumida para você encaixar comigo aqui. E essa mensagem está tremenda no meu coração. Há semanas atrás, Deus estava falando muito sobre resiliência comigo, né? E algo veio sobre esse nome, resilientes. Você é uma pessoa resiliente em Cristo Jesus. Escuta, há uma obra valorosa da cruz. Essa obra tem valor, essa obra tem poder. Essa obra foi feita por mim e por você. E quando eu imaginei aqui o nome, pedi para fazer uma arte, simplesmente pedi o seguinte: olha, troca o T pela cruz. E quando veio essa imagem, uau, eu olhei assim e falei, meu Deus, isso é realmente inspiração de Deus, né? Na língua portuguesa, essa palavra escrita, eu olhei assim para essa mensagem, para essa imagem, e olhei, puxa vida, nós somos resilientes porque alguém foi resiliente na minha frente. Alguém foi resiliente primeiro. E há um poder no nome da cruz. Quando você passa pela cruz, quando você entende a obra da cruz na sua vida, tudo começa a se tornar diferente. E você ganha uma força que não é tua natural, mas é uma força que vem do Espírito. Amém, igreja? Legal. E depois eu olhei assim e falei, realmente, depois da cruz veio a ressurreição e Jesus subiu para o Pai e deixou o Espírito Santo para a gente. E hoje nós somos capacitados pelo teu próprio Espírito, pelo Espírito de Deus, a termos essa convicção todos os dias de que somos além do que podemos ser naturalmente. Você já é capacitado porque você já é um filho de Deus. Amém, queridos? Então você já é capaz de vencer, você é capaz de enxergar além do que os teus olhos naturais ou mesmo o teu coração enxerga. A tua mente alcança, porque nele nós podemos ser muito mais do que nós imaginamos. Amém, queridos? Deus sempre gosta de levar a sua igreja, levar você e eu, além das nossas expectativas, para provar que Ele tem o melhor para você, para provar que você depende dEle, para provar que nós não somos nada sem Ele. Você não é nada nem eu sem a vida do nosso Deus em nós. Com Ele nós somos tudo, sem Ele nós não somos nada. E graças a Deus por isso. Na outra mensagem eu conversei justamente sobre um pouquinho resiliência, dizendo que é uma capacidade extraordinária de nós nos adaptarmos às situações. Muitas das situações surgem na nossa vida e surgem de repente. Você não está pronto para receber. Não está pronto para receber uma notícia, você não está preparado para receber algo que acontece, alguns acidentes de percurso mesmo acontecem e nós somos pegos totalmente de surpresa. E a resiliência é justamente a capacidade de você, mesmo que você leve um tombo, rapidamente se levanta. Amém, queridos? Nós somos o povo de Deus, nós não somos daqueles que vamos ficar levando uma paulada de um lado, uma paulada do outro, e vamos ficar, estou apanhando, Deus. Não, Deus já te capacitou, Deus já te encheu de fé, Deus já te deu a palavra dEle que te dá um renovo todos os dias. Deus, Ele capacita, Deus já te dá todo o ferramental, e Ele colocou o Espírito Santo dentro de você, para que você enxergue os seus gigantes de uma forma diferente. O gigante está ali aparecendo na tua frente, todo dia, e rugindo, fazendo chacotas da tua vida, chacotas de você, você não vai conseguir, olha, você é isso, você é aquilo, você fala isso, você ora, mas na verdade não acontece. Mas lá dentro, com os olhos do teu espírito, você olha para ele já derrotado, você olha para ele já no chão, você já olha para ele já acabado, porque esse é o destino de todo aquele que blasfema contra o nome de Jesus. E tudo que se refere a você se refere a ele. Amém, queridos? Maravilha. E eu conversei também que resiliente
é justamente você ser também uma pessoa que supera as situações. Uma pessoa que tem força, tem firmeza, tem um poder de recuperação. Você é essa pessoa? Maravilha, eu também. E hoje, nós vamos continuar de onde eu terminei. O último verso da outra mensagem citado foi esse aqui, Salmo 51, versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito inabalável, estável, ou seja, um espírito estável, resiliente. Quem está falando isso aqui é Davi. Davi, nesse salmo, era mais um salmo, mais um texto que ele estava abrindo o coração para Deus. E é interessante que ele fala aqui, cria em mim um coração puro, Senhor. Um coração puro não pode ser criado sozinho. Um coração puro depende da presença do Espírito. Um coração puro depende de uma nova identidade nossa com Ele, porque Ele é puro. Amém? É a mesma coisa, você é santo porque Ele é santo. Simplesmente assim. Você não vai se tornando santo, você já é santo. Amém, igreja? Cadê a igreja da galeria aí? Você já é santo porque Ele é santo. E Ele hoje habita em você e Ele te fez santo. O que você tem que perceber é sobre a santidade, quem você é em Cristo Jesus e viver essa nova natureza. E Davi chega aqui e fala, olha, Senhor, cria em mim um coração puro. E renova dentro em mim um espírito inabalável. Esse renovar do espírito, isso depende um pouquinho de nós. Tem a ver com a resiliência. Porque Deus vai dando situações, Deus vai permitindo situações, Deus vai, no nosso caminho, na nossa jornada aqui na terra, nós vamos vivendo momentos que vão nos ajudando a crescer por dentro. Entende isso? Deus é o maior interessado de você crescer por dentro. Deus é o maior interessado de você virar um gigante por dentro. Porque à medida que você vai crescendo, Ele vai crescendo em você e a obra de Deus vai sendo manifesta de forma maior através da tua vida. Quantos estão pegando isso nessa manhã? Então, tudo começa com o coração puro. E Ele vai renovando, vai renovando, vai renovando e vai fazendo do teu espírito um espírito simplesmente inabalável. A nossa alma pode ser abalada, o nosso corpo físico também, mas o nosso espírito, sendo um espírito forte, um espírito estabelecido, um espírito inabalável, pode ter certeza que isso vai ser saúde para o teu corpo. Isso vai ser saúde para a sua mente, para a sua alma. E tudo aquilo que você está aí vivendo em conflito, isso vai sair, isso vai desaparecer, porque lá dentro, maior é maior, é maior, é maior, não tem jeito, é a palavra. Você crê na palavra de Deus, igreja? Você crê naquilo que está escrito? Quando afirma que maior é o que está em ti do que o que está no mundo, do lado de fora, é porque maior é o que está em você. Tudo que está do lado de fora fica pequeno quando a força de dentro, ela vem. Ela se apresenta. Então, Ele já nos deu um coração novo, um coração pronto, apto para toda boa obra. Uma terra nova, capaz de produzir bons e nobres frutos. O teu coração é uma terra de Deus aqui. É o que Jesus ensinou na parábola da semeadura. Está lá em Lucas, em outros evangelhos, depois você vê lá, Lucas 9. Nosso coração é a terra de Deus. E Ele quer depositar ali sementes preciosas. Ele deposita uma semente. Se essa semente, ela consegue crescer, germinar, e ela consegue estourar a sua casca, gerar raízes, consegue crescer, pode estar certo que dali vem outros frutos à frente. E outras semeaduras também. Deus vai semeando, a semeadura não para na tua vida. Pastor,
Já tem tempo que eu não ouço Deus falar comigo. Querido, eu acho que o seu ouvido aqui não está funcionando. Porque Deus, Ele ama relacionamento. Deus não é o Deus que fala hoje e vai falar daqui a 10 anos. Deus não é aquele que fez um milagre ontem e vai fazer outro daqui somente a 2 anos e meio. Deus não é assim. Deus é a presença dEle. Com a presença dEle, há milagre todo dia. Há milagre todo dia. Você acorda, levanta da sua cama, você já conta com milagres. Você já vê, você é livre de situações que você nem possa imaginar. Deus está te guardando. E você vive milagre no trabalho, vive milagre em casa, e vive milagre por onde você anda, e vive milagre. Deus tem uma vida de milagres para a vida da sua igreja. Porque Ele se alegra de ver a igreja caminhando sobre o natural aqui nesta terra. E aí sim, nós estaríamos refletindo a vida de Cristo aqui. Muito bem. E aí eu gostaria de mergulhar um pouquinho no assunto hoje sobre superação. Superação. Eu gosto demais dessa palavra. Superação é uma palavra que nos traduz desafios, nos traduz, né, uma situação de vida, uma forma de agir que talvez você hoje, pastor, eu estou cansado. Pastor, já tentei tantas coisas. Mas Deus, Ele tem superação para você. Superação é uma capacidade que está na tua genética nova. Superação é uma capacidade, é uma capacitação de Deus sobre a tua vida. Queridos, nós somos como se fossem super-homens, super-mulheres aqui nesta terra. Veja, eu não estou nos considerando melhor do que absolutamente ninguém. Mas acontece que algo aconteceu comigo, algo aconteceu contigo, que a minha vida hoje é diferente. Passamos pelos mesmos desafios, passamos pelas mesmas situações que o mundo todo passa. Mas nós já somos mais, diga mais comigo, mais forte, mais vitoriosos em Cristo Jesus. Nós somos mais. Se Jesus falou isso, olha, nós somos mais vitoriosos em Cristo Jesus. Você não é mais um vitorioso, você é mais do que vitorioso. Então, superação tem a ver conosco. E aí eu lembrei do seguinte, superação, às vezes, se traduz numa superação. Uma superação que você acha que não vai conseguir agir, que você não vai conseguir realizar. Algo assim que você, meu Deus, como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou conseguir fazer algo? É uma superação. Quantas vezes no meu trabalho eu tive desafios, chegavam situações ali, botavam na minha mesa um relatório, botavam um projeto, alguma coisa, e pediam para eu analisar e ter uma forma de encaminhamento daquilo. E eu olhava assim, Senhor, por isso que bateu na minha mesa, ninguém conseguiu fazer isso antes. Foi para lá e foi para cá, eu falei, Senhor, ilumina, porque eu também não tenho capacidade de resolver isso. E, incrivelmente, vem aquela ideia, você já viveu isso na tua vida? Vem aquela ideia que encaixa e que resolve. E você, depois que essa ideia vem, você se pergunta, como eu não pensei nisso antes? Porque o seu cérebro e o meu também, a nossa inteligência, por mais destro, treinado, experiente, por mais estudioso que você seja, culto, por mais bem formado que você seja, nós temos um limite. E Deus não tem limites. O nosso Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive das ciências. Então, seja na medicina, no direito, seja na economia, na administração, seja na biologia, seja onde for, na matemática. Pastor, você está falando de uma ciência absolutamente exata. Sim, Deus está acima da exatidão do homem. Nós temos um pastor que é matemático, pastor Rafael Segadas. Outro dia, conversando com ele, né, ele falou, Rodrigo, apresentei minha defesa de tese de doutorado, defesa de tese de matemático, meu irmão. Você imagina o que é isso?
E ele apresentou uma defesa de tese e todos os orientadores ficaram surpresos com ele, que ele conseguiu fazer toda uma lógica de cálculo e resolver toda uma situação lá de cálculo nova, só que não foi numa tese de 400 páginas, foi uma tese bem menor, de no máximo 100, e o cálculo se resumia em 20. Falei, meu Deus do céu, cálculo com 29 páginas. Mas todos ficaram surpresos, porque o nosso Deus nos inspira, o nosso Deus é a nossa inteligência. Quando ele fala, olha, eu darei inteligência, peça sabedoria que eu darei a você também sabedoria. Queridos, isso não é terreno, é sabedoria divina, é inteligência do alto. Deus há de capacitar você para ser aquela pessoa que vai resolver uma discórdia de anos. E você vai entrar em campo, vai com a sabedoria de Deus, com o consolo do Espírito, com o jeitinho do Espírito, você vai conseguir resolver essa discórdia. Lembra de Salomão? Não sei nem porque estou falando isso agora de manhã, mas lembra de Salomão? 2 mulheres se apresentaram diante dele, requerendo, a maternidade de uma criança, somente que uma só era a mãe verdadeira. E Salomão foi inspirado ali e falou, muito bem, vamos dividir a criança ao meio. Naquela hora, naquele momento, a mãe verdadeira, não sei o quê, ela abriu mão pela vida do filho. E ficou claro e evidente que aquela era a mãe verdadeira. Um momento ali de discórdia, de situação, que Deus inspirou o homem na sua sabedoria. Então, nós somos uma igreja fadada a viver superações. Você é capaz de ter superação hoje. Não estou falando de força, não estou falando nada disso, mas uma superação que vai abençoar a sua vida e a vida de muitas pessoas. Muito bem. E quando a gente consegue fazer isso, o que nós sentimos? Você já deve ter passado por isso em algum momento, de você ter conseguido fazer algo que você não esperava que fosse conseguir. Qual é a sua sensação? Qual é? Você sentiu o quê? Realizado, não é verdade? Absolutamente vem um sentimento muito grande de realização. É ou não é verdade? E não é bom você se sentir realizado? Estou parecendo o pastor Paulo Canuto aqui. Aquele fraquinho que ele inventa, né? Depois de um tempo ali de desafio e tal, e você venceu. Uau, que realização! Você não fica realizado? Graças a Deus. E com essa realização, você fica muito feliz, não fica? Gente, só eu fico. Quando você vence o desafio, você se sente poderoso, não sente? Você se sente absolutamente outra pessoa. A felicidade, a alegria que vem no teu ser é tão grande que você parece que anda quicando por aí. É ou não é? Graças a Deus, venci, me formei, venci, conquistei aquele emprego tão difícil, venci, uau! Há 2 semanas atrás, eu vou te dar um exemplo muito simples. Essa questão da superação é maravilhosa. Há 2 semanas atrás, a minha filha mais velha, a Isabela, 5 aninhos só, ela chegou para mim num dia e falou assim, pai, o meu estojo do colégio, coisas de criança, né? O meu estojo de colégio está sujo. Eu quero levar o outro estojo. Eu falei, qual estojo você quer levar? E ela tem um estojo bonitão, grande, que imita um lápis, sabe? Um estojo de pano que imita um lápis e tal. Aí ela guarda ali todas as canetinhas, os lápis de cor, aquela coisa, tudo bonitinho ali dentro de lá, né? Borracha, apontador. Pai, eu vou levar isso aqui. Eu olhei assim, eu falei, filha, não, se fosse você, eu não levava. Esse estojo aí é o teu estojo de casa, aquela coisa toda, tudo que você tem está aí dentro. Você pode perder, cuidado. Não, filho, pai, eu vou levar, não sei o quê. Aí sabe como é que é, né? Tem uma negativa do pai, vai para onde? Vai para a mãe.
Aí foi perguntar para a mãe, e a mãe, não, tudo bem, leva. Eu falei, filha, estou avisando, leva o estojinho sujo, papai e amanhã lava o estojo, não tem problema. Levou o estojo de lápis. E o que aconteceu, igreja? Perdeu. Aí dá vontade de falar, eu não te disse, te disse. Não, segurei, ela voltou toda triste. Chorou, papai compra outro. Eu falei, filha, não sei nem aonde, nem quem te deu, nem não sei onde encontrar um estojo desse. E vou fazer o seguinte, vou conversar com a professora amanhã de manhã. A sua mãe vai mandar mensagem no grupo do WhatsApp das mães da sua classe, aquela coisa, vamos tentar fazer o possível. Passaram-se um dia, passaram-se 2 dias, nada do estojo aparecer. Falei, filha, alguém da turma da tarde, do outro, né, do contraturno, pegou, não sei, fazer o quê? Vamos virar essa página. Não, papai, então vamos fazer o seguinte. Filha, vem cá. Nós vamos orar para Jesus. Você vai orar comigo para Jesus. Para esse estojo, Jesus trazer de volta. Você crê? A coisa da fé ainda é nova para muita gente, né? Ela orou. Depois que ela orou, ela falou, papai, eu só vou acreditar quando o estojo vier. Quando eu ver o estojo. Não dava para pregar sobre Tomé para ela, né? Aí eu falei, filha, você tem que... A beleza da fé é justamente você acreditar sem ver. Então, vamos continuar acreditando que esse estojo vai aparecer. Queridos, passou mais de uma semana. Na outra semana, a professora veio falar comigo, logo na entrada, quando fomos levar a Isabela no colégio, o estojo apareceu. O pessoal da faxina limpando a sala para lá e para cá, resolveram arrastar um móvel em que eles guardam brinquedos e tal, né? E estava lá atrás do móvel. O estojo estava escondidinho lá atrás. E ela voltou toda feliz. Eu falei, não te disse que Jesus ia trazer o estojo? Nós, como igreja, às vezes vivemos situações, para ela isso foi uma superação. E como é importante, eu aproveito abrindo esse parênteses para você, você que é pai de filhos, não importa a idade deles, leva o evangelho para a prática com teu filho. Experiências pequenas como essa vão forjando o caráter dele em Cristo Jesus, vão aproximando ele da realidade bíblica. Mas para ela foi uma superação. Mas às vezes nós, como igreja, vivemos situações assim, desistimos, deixa para lá, puxa vida, estou chateado, e fica chateado um dia, 2, 3, 4, mas não age como nós deveríamos agir. E ela ficou muito feliz. Quando nós vivemos uma situação dessa e conseguimos superar, isso levanta a nossa autoestima, não levanta? Levanta, claro. Você sai de uma situação dessa mais forte, querendo mais. Qual é o próximo gigante que vem aí? Não é assim? Derrotei um, derrotei 2, qual é o outro? Vem. Estou lembrando do Marcinho aqui naquela enquete da Cadê Kids, você lembra disso? Isso vai nos deixando mais e mais confiantes. Isso vai aumentando a nossa confiança na direção certa, que é na direção do Pai, que é na direção de Deus. Deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Não confie em você mesmo. Não confie na sua força. Não confie na tua inteligência. Não confie na tua capacidade. Não confie naquilo que você tem e conquistou até hoje. Continue confiando sempre em Deus. Não importa se você foi promovido no teu emprego, teu salário dobrou. Não importa se você recebeu uma herança. Não importa se você agora tem um diploma pesado nas mãos. Não importa. Continue confiando do mesmo jeito no Senhor. Um desafio nosso como igreja é nós mantermos os princípios de Deus bem vivos na nossa vida. Assim como nós começamos com Deus, a nossa caminhada com Ele, confiando nele plenamente, assim nós devemos continuar todos os dias. Não importa se você tem mais colchão para amortecer as suas situações, você continua confiando no Deus da mesma maneira. Amém?
Então isso nos motiva a buscarmos mais desafios, novos desafios, a cumprirmos todos os nossos objetivos. Eu vou te falar, a cumprirmos a nossa carreira aqui na terra. Cada vez que passamos por uma situação e vencemos, isso nos dá ânimo, força para continuarmos de uma forma ainda mais firme. Amém, queridos? Muito bom. Então, em Cristo, nós já temos a capacidade de sempre, eu fui ousado nessa manhã, estou sendo ousado, de sempre darmos a volta por cima. Sempre. Ei, não tem desafio que vem sobre a tua vida que você não vai ser capaz de dar a volta por cima. Não vai existir. Todos eles, de uma forma ou de outra, faça um cálculo, faça aquilo, você vai ser capaz de dar a volta por cima. Queridos, você tem simplesmente o Criador do teu lado, o Criador de todas as coisas. Você enxerga assim: pastor, só vejo parede, não tem porta para eu sair dessa. Pastor, só tem parede, não tem porta. Por onde eu vou sair daqui dessa situação, pastor? Fecha os teus olhos naturais, que a porta se abre. Deus vai fazer você enxergar uma porta que Ele mesmo vai criar. Ué, o povo de Israel não estava diante do mar? Havia alguma passagem ali? Não havia. Faraó está lá, está vindo. Eles já estavam ouvindo as patadas dos cavalos no chão. Estou aqui encenando, né? O chão já tremendo. Ih, já estão vindo, estão chegando. Não tem saída, não tem porta. Deus, o que vamos fazer? Vai que Deus abre a porta. Abriu o mar. E o povo passou. Você está pegando isso? Essa é a nossa diferença. Nossa diferença é que não é que você e eu somos melhores do que ninguém, mas que nós servimos aquele que pode todas as coisas, aquele que está acima de tudo. Então, em Cristo, nós já temos a capacidade de sempre, diga sempre, seja ousado comigo nessa manhã, sempre darmos a volta por cima. Sempre. Você ajoelha, você ora, a solução pode não aparecer naquele dia, naquele momento, mas fica firme porque ela virá. Daniel orou 21 dias e o anjo chegou: olha, Daniel, você teve que orar, graças a Deus, aí, porque a labuta lá em cima estava... Mas chegou, não chegou? Chegou! Graças a Deus, você vai dar a volta por cima. Em Cristo, nós podemos viver, sim, o impossível. Você foi chamado para viver não mais o possível. Muda a tua mentalidade. Você não foi gerado em Cristo para viver de uma forma mais confortável o possível aqui nessa terra. Não. Você foi gerado para viver o impossível. Para viver acima do natural, caminhando numa plataforma que não pertence a homens, não pertence a essa terra, pertence a Deus. Então você em Cristo foi sim gerado para viver o impossível. Pastor, eu não quero viver o impossível, é uma escolha tua. Mas o impossível para Deus é possível. E aí, cada vez mais que você vai avançando, vai crescendo na resiliência, você vai, transformando essa palavra de forma diferente. E vai apagando esse prefixo e falando: não, qualquer impossível que vier diante de mim vai se converter em possível. Você pode estar há mais de 10 anos, você pode estar há mais de 15 anos, você pode estar há mais de 20 anos aguardando a conversão de uma pessoa. É ou não é? Acontece. A pessoa está dura. Por mais que você dê testemunhos, por mais que a pessoa veja a transformação da sua vida, tem que ver a transformação da sua vida, hein? Ela se distancia, ela não quer saber. Está algo impossível. Pastor, aquele lá não tem jeito não. Aquele lá já era. Não já era não. Ei,
Deus é poderoso até o último segundo de fôlego da vida do homem. Sabia disso? Eu já tive a oportunidade de evangelizar em comunidades, de evangelizar em lugares em que você lidar com pessoas assim, com histórias bem. E eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas até mesmo do meio do tráfico. Isso há um bom tempo atrás. E é impressionante que geralmente eu encontrava um traficante, encontrava um dono de boca de fumo, encontrava um cara. E esse camarada tinha alguém orando, rapaz, por ele. A gente começava a conversar com o sujeito, o camarada cheio de gíria, cheio daquela coisa toda, falava assim, a minha mãe é da igreja. Eu falei, então ela está orando por você, cabra. Porque a minha avó não sei o quê. Porque todo mundo tem uma avó, uma mãe que ora, não é verdade? Um pai que intercede, não é verdade? Mas o cara está lá com um fuzil na mão. Mas mesmo que ele leve um tiro, mesmo que ele esteja semi-morto, ainda há tempo para aquela vida. Eu já comentei aqui uma vez, mas eu vou repetir hoje. Eu estava lendo uma revista de ciências, há muito tempo atrás, e eu fiquei assim, impressionado com algo que estava descrito ali. Que mesmo que uma pessoa tenha uma situação cerebral, tem um apagão, tem um ataque cardíaco, ou até mesmo uma coisa drástica, seja atropelada, ou a pessoa leve um tiro, não sei, alguma coisa assim. Mesmo assim, o organismo humano, ele tem 5 segundos ainda de consciência. Mesmo que leve aqui na cabeça um tiro, ele tem 5 segundos. Vamos contar comigo? 1, conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Apagou. Mas é o suficiente para aquela pessoa falar, Jesus, me salva. Deus, misericórdia. Senhor, me perdoa. É possível. E essas palavras sendo faladas de coração sincero, coração aberto, instantaneamente, cara, o inferno perdeu. O inferno perde. Mesmo que essa pessoa, sendo salva, vai ficar lá na portaria do céu, não importa, mas entrou. Não entrou? Graças a Deus. Porque o sangue vertido naquela cruz, igreja, tem valor. O sangue vertido naquela cruz não foi para ser comprado por força humana. É sangue que perdoa, sangue que tem misericórdia, sangue que quer ver o maior número de pessoas enriquecendo o céu. Então nós podemos sim viver o impossível. Continue crendo no impossível na tua vida. Continue crendo, viu? Então nós vamos convertendo o impossível em possível sempre. Eu gostaria, nessa manhã, ainda dá tempo, de nós apresentarmos, eu gostaria de conversar com você sobre um exemplo de um homem resiliente. E ainda não será Jesus, porque Jesus foi o exemplo máximo de resiliência. Um dia, quem sabe, a gente chega lá, ainda teria oportunidade. Mas eu gostaria de falar sobre Noé. Noé, ele é um protagonista, digamos assim, de uma das histórias mais extraordinárias que eu encontro na palavra de Deus. A primeira vez que Noé é citado está lá no finalzinho do capítulo 5 de Gênesis. Mas Noé foi um homem tremendo. Noé, ele andava com Deus. Mas o que ele tinha da parte de Deus? Ele tinha uma palavra. Noé, o mundo está estragado. Eu preciso refazer as coisas aqui. Eu preciso reorganizar essa casa. Eu vou mandar dilúvio. Não vai ficar nenhum ser vivente aqui. Você vai precisar construir uma arca. Noé tinha uma palavra e Noé tinha um projeto. E Noé tinha uma promessa. Olha, você e a tua casa eu vou preservar. Vocês vão entrar
junto com os animais, aos pares, e eu vou preservar a tua vida e da tua casa. Então Noé tinha uma palavra, tinha um projeto e tinha uma promessa. Mas você chega lá em Gênesis capítulo 9, no versículo 20, quem era Noé? O que ele fazia da vida? Ele era lavrador. E nesse versículo 20 de capítulo 9, está dizendo que ele ia lá cuidar de uma vinha. Queridos, eu acho tão fantástico isso, que Deus pega um lavrador e faz dele um arquiteto, faz dele um projetista design, na linguagem mais contemporânea aí, faz dele um engenheiro náutico. Você consegue imaginar isso? Aí eu te pergunto, quem é você para dizer que você não pode? Se Deus coloca algo no teu coração e fala assim, olha, te dá uma imagem, uma visão, um sonho, não sei. Ele fala no teu espírito, fala, olha, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E hoje você olha assim, meu Deus, como? Quem é você para dizer que não pode? Porque Deus é aquele que capacita todas as coisas. Então, Noé no capítulo 6, versículo 9, está lá, eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Como eu estava dizendo, essas são uma das histórias mais extraordinárias que eu acho na Bíblia, e profética também, porque a arca, ela apontava para uma salvação natural, mas apontava para uma salvação espiritual lá na frente, vindo através de Cristo Jesus. Uma coisa maravilhosa, e outras coisas que eu não vou poder comentar, não teremos tempo. Mas, para isso, Noé era justo e íntegro. A palavra chega a dizer que Deus encontrou em Noé uma pessoa que ele pudesse ali contar. Ele olhou perversidade para violências, para tudo quanto é parte. Mas em Noé, ele encontrou justiça e integridade. Para nós sermos dignos da salvação eterna, nós temos que ser justos e nós temos que ser íntegros. Preste atenção nisso. E Noé andava com Deus. Como é importante nós andarmos com Deus, termos intimidade com Ele. Como você vai tendo intimidade com Deus, você vai sendo capacitado a crer da forma como Deus espera que você creia. Nível alto. A você confiar, não da forma como você está acostumado a confiar, mas como Ele espera que você confie. Confiança em alta. Versículo 22 também diz, assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Então Deus passou o projeto para Noé. Noé nunca viu dilúvio na vida, nunca viu temporal na vida caindo do céu, chuva, e ele olha assim, meu Deus do céu, o que o Senhor está me pedindo? O que é isso? Senhor, você tem certeza? Eu trato da terra, eu entendo da terra, eu mexo com coisas da terra. Você está me pedindo para construir algo que eu nunca vi na minha vida, nem uma canoa e uma arca. E assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Olha o temor daquele coração. Aquele coração não olhou para o tamanho do desafio, mas ele olhou para o tamanho do desafio, sabendo qual era o tamanho do seu Deus. Essa é a diferença, igreja. Quando você olha para o desafio é enorme, é gigante mesmo. Mas quando você sabe qual o tamanho do seu Deus, o tamanho do desafio vai encolhendo. Porque o tamanho do nosso Deus é tremendo. E Noé fez tudo o que Deus lhe ordenara. Depois, Deus foi revelando por etapas, né? Falou, Noé, instruiu o Noé como fazer com os animais. Olha, você entra 2 pares, você vai selecionando das aves, de cada espécie, de cada animal, você vai pegando pares de espécies diferentes. Então a vaquinha tinha diferentes espécies de vaquinha, vai tirando todo mundo para dentro, todo mundo para dentro. Imagina a bagunça.
E chega lá em Gênesis, no capítulo 7, versículo 5, fala a mesma coisa. Noé fez tudo o que Deus lhe pediu. Conforme, diga conforme. Da mesma forma como Deus pediu. Aleluia. Às vezes a gente começa bem, mas no meio a gente desencaixa de Deus, não é verdade? Deixa eu dar um jeitinho aqui, deixa eu dar uma aceleradinha. Não acelera, não, porque vai azedar. Faça na forma e no tempo que você percebe que tem que ser feito na direção do Espírito. Diga para o irmão do lado, eu nunca faço isso, você me permite hoje? Fala para o irmão do lado aí, calma, irmão. Calma. Faça no tempo que tem que ser feito, calma. Nós temos a mania de querer milagre rápido. Eu falei antes que você vai ver milagre todo dia, não é? Mas às vezes, um milagre que você está esperando, vai ali na frente, não é aqui, é lá na frente. Calma. Porque quando Deus faz algo na tua vida, Ele não está olhando apenas para você, Ele está olhando para outros. Ele está mexendo com um conjunto de fatores, de pessoas que você não enxerga, mas que lá do céu Deus está vendo tudo. E chega em Gênesis no capítulo 7, versículo 1, disse o Senhor a Noé, entra na arca, Noé. Nesse momento, eu fico imaginando Noé, olhando para aquela construção, cheio de animal lá dentro já, e ele foi o último a entrar. Entra na arca, Noé. Olha só, tem que ter coragem, não tem? Tu e tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Então Noé não somente teve que acreditar antes de tudo começar, teve que acreditar durante, teve que acreditar depois também. Será que esse troço gigante vai boiar? Entra na arca. E é tão lindo que na sequência, no final desse capítulo, diz que Deus mesmo fechou, não me pergunte como, mas Ele mesmo fechou a porta da arca. Está lá escrito. A Bíblia é cheia de detalhes, que você possa imaginar, poxa, se todo mundo entrou Noé também, quem é que foi que fechou a arca? Foi Deus, está lá escrito, Deus fechou a arca. Então, toda história de sucesso, ela tem um início e também tem um fim. Não tem, queridos? Toda história de sucesso tem um início e tem um fim. Uau, fulano conseguiu aquele cargo maravilhoso, que isso, olha onde é que ele está como diretor, blá, 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 blá. Olha como é que ele era lá atrás. Pss. Todo mundo aqui, de repente, já conheceu alguém, ou você mesmo, essa pessoa de que, né, andei com ele, jogava a bolinha de gude lá, olha só, jogava pelada no chão, tal, aquela coisa toda, aquela bolinha. Olha como é que o cara está hoje, que maneiro, que legal, olha o que ele conseguiu. Toda história de sucesso ou de vitória tem um início e tem um fim. Só que nós nos esquecemos que tem um meio também aí nessa história. Você pode falar comigo? Meio. Que ninguém enxerga, ninguém vê. Quantas noites você perdeu? Quantas noites você sacrificou? Quantas agendas você cancelou? Quantas situações que você gostaria de estar junto da família, junto do seu namorado, não sei. Você teve que dizer não em prol de uma outra. Você sacrificou para poder atingir o objetivo. Quantas vezes? Não é verdade? Existe um meio aí, um recheio nessa história que nós às vezes esquecemos. Olhando para Noé, a Bíblia fala do início e fala do final, mas não detalha nada, absolutamente nada. Se você for reparar, no capítulo 5, relata que Noé estava com 500 anos. Depois vem Deus com discursos que vai vir com um dilúvio. E quando ele entra na arca, ele estava com 600 anos. Talvez aproximadamente 100 anos. Eu não sei, mas a Bíblia dá a entender que a arca foi construída nesse tempo.
de 100 ou de aproximadamente 100 anos. Você consegue imaginar Noé construindo um projeto de Deus durante 100 anos? A primeira conquista que ele teve que fazer foi com a família. Nem a família podia estar acreditando nele. Pai, você bateu a cabeça em que pedra, pai? Onde é que você foi que se machucou? Filhos, não me pergunte nada. Vai lá na floresta e me traga madeira. Vamos lá. Outro filho, vai lá, mais na frente do projeto, me traga betume. Vai lá, vamos trabalhar. 100 anos trabalhando. E todo mundo, de repente, conhecia aquela família em Noé e falava, o que vocês estão fazendo aí? Que projeto maluco é esse? Tem um meio na nossa vida que ninguém enxerga, somente você e Deus. Mas vale a pena, não vale? São noites orando, joelhos dobrados, dia que entra, dia que vai, parece que nada acontece, nem uma brisa vem, nem um fecho de luz aparece, mas você continua, porque há uma promessa. Deus entregou para Noé uma palavra, entregou uma promessa para ele, e ele se agarrou nisso, e foi. Não me pergunte se Deus visitava Noé todos os dias, assim como fazia com Adão no jardim do Éden, para dar aquela reforçada de ânimo. Vamos lá, Noé, vamos lá, estou contigo. Não me pergunte. Eu acredito que não. Noé teve que sozinho crer na promessa que Deus já tinha depositado, porque a palavra já estava lá dentro. Então a inspiração divina, ela vai nos auxiliando dia a dia a completarmos os nossos objetivos, a nossa carreira, e o nosso chamado também. Isso é para nós hoje, queridos. Então Noé e as dificuldades, os desafios do dia a dia, a sua família, tudo mais que ele viveu, estava aí no recheio que não aparece na Bíblia, mas está no fim. Lá em 2 Coríntios tem uma passagem que eu quero deixar com vocês, já estou terminando aqui a reunião, a mensagem. Diz lá no versículo 16, por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior ele se corrompa, ou seja, mesmo que o teu homem exterior ele se desgaste emocionalmente, ele se desgaste fisicamente, não importa, contudo, o nosso homem se renova de dia em dia. Amém? O nosso homem se renova, o nosso homem interior ele se renova de dia em dia. Se renova em quem? No Senhor. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. E no versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, naquele meio, naquele recheio da história, Noé estava todo o tempo olhando para as coisas que ele não via, mas ele imaginava no seu coração, não, o projeto está aqui, a palavra está aqui, a promessa está aqui dentro, eu creio nela, eu creio nela, eu creio nela. Todos os dias, não atentando nas coisas que se veem, porque se ele abrisse os olhos e desse mais valor ao que ele estava enxergando naturalmente, aquilo que ele enxergava espiritualmente ia perdendo valor. Mas ele mantinha em alta a visão de dentro, perante a visão de fora. Você está pegando isso? Muito bom. Então, um coração resiliente é um coração obediente, é um coração fiel, é um coração justo e é um coração de fé, ou seja, um coração crente. Noé, ele tinha tudo isso. Ele obedeceu a Deus. Ele foi fiel ao projeto que Deus lhe confiou. Era um homem justo, andava com o Senhor e ele foi um homem de fé. Durante décadas, ele foi um homem que acreditou e confiou naquilo que Deus tinha entregue para ele. Da mesma forma como eu encerrei o culto na última vez que eu preguei sobre essa mensagem, eu vou encerrar hoje também,
com a palavra de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7. Eu já chamo o pessoal do louvor aqui comigo. Porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Queridos, esse versículo é tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão poderoso, porque se você aplicar isso no teu dia a dia, você vai ver o extraordinário se descortinando à tua frente. À tua frente. Para tudo. Nós vivemos por fé, não pelo que vemos. Você foi chamado para viver pela fé, não pelo que você enxerga, não pelo que você vê. Noé estava construindo aquele projeto grandioso, maravilhoso, mas ele estava muito tempo crendo no seu coração, sem enxergar aquilo se materializar, até o ponto que começou a ver formas, aquela forma toda ganhando. Então, pela fé, nós chamamos sim a existência as coisas que não existem. É o que está relatado, você pode anotar lá em Romanos, no capítulo 4, versículo 17. Porque Deus, Ele traz à existência as coisas que não existem. Deus, Ele traz à existência as coisas que não existem. E nós, pela fé, nós temos esse poder hoje, delegado. Nós temos essa autoridade dada por Deus de trazer à existência as coisas que não existem. Como é que eu faço isso, pastor? Exercendo fé. Pela fé. É fechar os olhos e falar, fechar os ouvidos também. Falar, não vou ouvir mais nada, não vou enxergar, não vou ler mais nada. Eu creio, porque creio, porque creio, porque creio que meu Deus existe. Só isso. Ah, os diagnósticos falam. Sim, os diagnósticos falam. O que eu posso fazer? Diagnóstico é diagnóstico. Exame é exame. Mas eu creio, porque creio, porque creio, porque creio, porque creio, porque creio, porque creio que o meu Deus existe. Isso é viver o impossível. Isso é viver o impossível. Não é todo dia, toda hora. Ele creu, porque creu, porque creu, porque creu que Deus tinha falado com ele, que Deus tinha ministrado sobre a vida dele. E ele creu sobre tudo aquilo que Deus tinha falado para ele. E ele foi resiliente. Ele permaneceu firme. Ele teve forças. Ele foi buscar força todos os dias. Ele mesmo, muitas vezes eu creio, que ele teve que se animar. Ele próprio teve que se animar para continuar alimentando aquele projeto tão vivo no coração dele. Ele mesmo. E aí vem o resultado, que está aqui, ó. Olha o resultado. Esse aqui era o projeto que muitas pessoas, de repente, chegaram para ele e falaram, você é doido, você é maluco. Essa é a arca. Esse era o projeto que Deus entregou para um lavrador. Esse era o projeto que Deus entregou a um homem que nunca viu chuva. Esse é um projeto que Deus entregou àquele que nunca tinha visto numa canoa furada. Esse é o projeto que Deus entregou, confiou a um homem que ele era justo e ele era íntegro. Talvez você não tenha capacidade, não tenha conhecimento, não tenha técnica para realizar algo que Deus vai confiar na tua mão. Mas se você tem um coração justo, um coração íntegro, um coração que anda com Deus, é o suficiente para ele. Porque essa arca não era de Noé, essa arca era de Deus. Noé, entra na minha arca. Entra na arca, Noé. Todo o projeto, toda a arquitetura, toda a engenharia, todo o cálculo, foi ele que fez. Noé apenas executou, porque foi crendo todos os dias, tendo a resiliência de crer todos os dias. Essa imagem, ela é real. Não é da arca que foi escavada, nada disso. É um projeto que um cristão milionário norte-americano, ele fez lá na cidade de Williamstown, no estado de Kentucky, na América. Ele construiu uma arca nas mesmas medidas da arca bíblica. São 155 metros de comprimento,
25 metros de largura e 15 metros de altura. Que projeto foi esse, não é? E ele construiu isso para deixar como legado. E hoje virou um parque de visitações muito famoso lá nos Estados Unidos. E é recente, tem alguns anos atrás. Mas essa foi a imagem que Noé teve do seu projeto, do projeto de Deus na vida dele. Qual a imagem que você tem do projeto que Deus tem na tua vida? Seja resiliente em Cristo Jesus, querido. Você pode ir além do que você possa imaginar. Deus pode fazer coisas inacreditáveis através da tua vida, amém? Vamos ficar de pé?